você reage a um dia mal? E aqui eu não estou falando simplesmente um dia mal, mas o dia mal, né? Um período na vida da gente que parece que é problema atrás de problema. Como fica o seu coração? Você já passou por alguma situação assim? Coloca nos comentários. Quem sabe você está vivenciando um dia mal, o dia mal. A Bíblia se refere a esse dia mal nas nossas vidas. E mais importante, a Bíblia nos orienta como a gente deve passar por esses dias, porque isso existe. Se você busca o Senhor, vai numa igreja que talvez lhe ensine que seguir a Jesus são só flores, não acontece nada de ruim, que nós vamos ter só bênçãos, vida boa, né? Resolução dos problemas. Isso é uma mentira. A Bíblia mesma diz que nós teríamos dias maus, mas a diferença é como vamos enfrentar esses dias maus. Será que você é uma pessoa que se frustra com Deus quando os problemas surgem? Não aqueles problemas do cotidiano, né? Aquelas coisas mais simples, mas problemas mesmo, né? Às vezes como uma avalanche, problema atrás de problema. Aquelas provações na vida da gente, em que a gente se encontra assim sem saída em muitas áreas na nossa vida. Talvez eu esteja falando com alguém que já passou, que entende bem o que eu estou dizendo ou que está passando por uma situação assim. E como fica o seu coração com o Senhor? Como fica a sua fé? Quem sabe você é cercado de pessoas que dizem assim: "Ah, tu tá orando com pouca fé, porque tu não sai dessa provação, dessa dificuldade, então tu tá orando com pouca fé, tu não acredita em Deus". Cuidado com essas mentiras, isso não é verdade. Por mais que a gente ore, que a gente coloque diante do Senhor as situações da nossa vida, que a gente peça pela intervenção de Deus, pelos milagres do Senhor na nossa vida, é o que eu estou dizendo. A própria Bíblia já nos antecede em relação a isso, né? Já nos previne aí para guardar o nosso coração no dia mal. Então significa que sim, mesmo como pessoas que amam ao Senhor, nós vamos passar por essas situações, por essas provações. A gente pensa até na história de Jó, né? Jó era temente ao Senhor, era um homem íntegro, e olha quanta dificuldade, quanto desafio, provação ele passou. E ele foi criticado até pelos amigos. Justamente os amigos falaram, né? Olha o que? Onde é que está o teu pecado? Que pecado escondido é esse? Infelizmente, isso se repete na nossa época. Nem mesmo esse registro bíblico nos ajuda muitas vezes a refletir sobre isso e não julgar as pessoas. Porque muitas vezes a pessoa é temente ao Senhor, tem fé, ora, coloca seus pedidos, né, suas situações diante do Senhor e mesmo assim passa por desafios. E como que nós vamos estar julgando essa pessoa, né? Como que a gente vai estar julgando o nosso irmão, julgando que a pessoa está sem fé, está fazendo uma oração sem fé? Isso é uma visão muito pequena da nossa parte se a gente faz isso. A gente tem que olhar aos nossos irmãos com um olhar bíblico, né? Com um olhar de Jesus, um olhar de compaixão, porque nós estamos sujeitos nesse mundo às dificuldades. Depois que veio o pecado aqui, né, nesse mundo, entrou o pecado nas nossas vidas através da desobediência aí de Adão e Eva, nós estamos sujeitos, nós carregamos aí esse fardo, essa dificuldade da vida, né, dos desafios. Mas mesmo assim, mesmo em meio às lutas, às dificuldades, Deus usa essas situações na vida da gente para lapidar o nosso caráter. E mesmo nessas situações limites e difíceis da nossa vida, a gente a gente acaba desfrutando de coisas sobrenaturais, que é a graça do Senhor através através de Jesus, a graça de Deus nos nossos problemas, né? A gente experimenta dessa graça, desse amor, da paz que excede o entendimento.
Então eu quero te encorajar aqui nesse vídeo, nessa reflexão, fazer essa pergunta aí para você. Como você reage frente às lutas, ao dia mal na sua vida? Você é uma pessoa que murmura? Você é uma pessoa que questiona aí a soberania do Senhor, ou o amor de Deus? Ou você é uma pessoa que se submete, entendendo, né, que isso faz parte da vida, que Deus usa todas as coisas como um processo na nossa vida, né? E mesmo na dificuldade, o mais importante é que Deus, ele prometeu estar sempre com a gente, né? Deus não nos prometeu ausência de problemas, ausência de desafios, mas ele nos promete estar sempre, né, conosco, nos ajudando, nos dando forças para superar, para vencer as coisas na nossa vida, os desafios. E olha só que interessante, no livro de Efésios, eu vou ler aqui antes que não tenha mais a luz do sol aqui para eu conseguir ler. No livro de Efésios, o capítulo 6, o versículo 13, deixa eu ver aqui. Olha a orientação que tem para nós aqui, né? Depois você leia todo o capítulo, né? A partir do versículo 10, vem falando sobre a armadura de Deus. É bem interessante, porque é isso que a gente precisa vestir, essa armadura espiritual, quando a gente está passando pelo dia mal na nossa vida, pelas lutas, né? Pelos desafios na nossa vida, que a gente vai sim passar. Diz o seguinte, nesse trecho, no versículo 13, ó. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Eu vou ler só esse trechinho aqui para nós, que eu acho que já é suficiente para a gente fazer essa reflexão desse vídeo. Mas eu quero te encorajar a ler a partir do versículo 10, né, no capítulo 6 de Efésios, versículo 10, para você ver o que é a armadura de Deus. Mas é uma armadura espiritual, né? Resumindo, é algo que a gente veste espiritualmente, uma postura na nossa vida de confiança no Senhor, né? De fé, de confiança, de leitura da palavra, de consagração, para que a gente possa resistir ao dia mal. Então, o que quer dizer? A Bíblia está dizendo que sim, vai existir o dia mal, né? Nós não somos imunes aos problemas. Somos cristãos, amamos a Jesus, já nos entregamos a Jesus, mas não somos imunes aos problemas. Mas a diferença é como vamos passar por esses problemas. Nós precisamos vestir essa armadura de Deus, né? Como fala aqui o versículo 13, ó, para que possam resistir no dia mal. Então é a resistência. A armadura de Deus, ela traz uma resistência na nossa vida para a gente passar por esse dia mal, né? E permanecer, para que a gente possa resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. Esse é o diferencial. Que a gente possa passar pelo dia mal, mas inabaláveis na nossa fé, no nosso amor a Deus, na nossa confiança, que independente das circunstâncias, Deus está cuidando de nós. E mesmo na luta, nada é desperdiçado, por mais que tenha sofrimento, mas Deus vai lapidando o nosso interior. Você já passou por situações assim na sua vida que você pensa assim, olha, depois dessa situação eu já não sou mais o mesmo. Tem situações na nossa vida, geralmente é dor, né? Geralmente é o sofrimento que faz isso com a gente, que muda a nossa vida, né? Que ressignifica muitas coisas dentro de nós. E que bom que a gente esteja com o coração aberto para enxergar a vida dessa forma, né? No trabalhar de Deus, no processo de Deus na nossa vida, porque tem pessoas que se amarguram, né? Passam pelo sofrimento e ficam amarguradas, fechadas, decepcionadas com Deus, né? Revoltadas. Tem muitas que abandonam a fé. Então, por isso é bem interessante e importante esse trecho que a gente refletiu na palavra do Senhor, que a gente vista essa armadura de Deus para a gente resistir, né? Criar resistência aí no dia mal, para a gente permanecer inabaláveis. Então, essa é a mensagem do vídeo desse vídeo. Eu desejo que você seja inabalável. Aconteça o que acontecer na sua vida, que você não deixe aí de buscar o Senhor, que você não murmure,
que você não questione a existência do Senhor ou o amor de Deus por você. Pense que no mundo nós sim teremos aflições, mas Jesus está sempre conosco. Zele pelo seu coração, busque as armaduras da fé, né? As armaduras espirituais, as armaduras de Deus, para você ficar inabalável frente ao dia mal na sua vida. É isso que eu te desejo. Abraço e até o próximo vídeo.